Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje é terça-feira, dia de compartilharmos a palavra de Deus aqui no Devocional. Todas as terças-feiras eu reservo aqui do canal, nesse momento, pra gente conversar da palavra, para você que muitas vezes não tem tempo, né? Mas quer ter esse momento com Deus. Então, aqui às terças a gente fala um pouco da palavra de Deus nos devocionais. E na segunda, quarta, quinta e sexta, os vídeos aqui são variados, mas terça-feira é vídeo fixo, né? Aqui do nosso devocional. E como sempre, eu sempre coloco um tema nos devocionais, né? Baseado no versículo bíblico. E o tema de hoje é a multidão. E a gente vai entender isso no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 38 e 39, que eu já vou ler para vocês. E diz: Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história nos conta de um homem que era cego, né, lá em Jericó. E aquela multidão, né, querendo milagre, querendo Jesus, querendo estar perto de Jesus, querendo receber a sua bênção, né, ia, né, junto com ele, e Jesus fazia os milagres, né, e prodígios, mas Jesus viu que quando ele chegava perto, né, de Jericó, ele viu um homem, como se fosse um mendigo sentado ali, né? Um homem que muitas pessoas não davam oportunidade, não davam atenção, só era mais um homem ali, né? Com enfermidade, desesperado por mudança. Então eu imagino que aquele homem, ele via pessoas passando para lá e para cá, né? E a vida dele continuava do mesmo jeito. Mas naquele dia, a história dele teve uma reviravolta, né? Aquele homem, ele ouviu o burburinho, né? Ele ouviu o burburinho e ele perguntou o que estava acontecendo ali, por que a multidão, né, estava ali alvoroçada, né? E alguém disse para ele: Jesus o Nazareno está passando. E muitas vezes quando a gente ouve Jesus é de Nazaré, né, a gente acha isso algo normal, né? Mas muitas vezes aquilo naquela época era tirado como chacota, sabe? Então era assim: Jesus de Nazaré, não por aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, né, nesse episódio aqui do cego de Jericó, mas em outros momentos, quando as pessoas que não gostavam, né, de Jesus, que não gostavam do que ele estava fazendo, não gostavam, né, daquele homem, né, que era 100% homem, 100% Deus, eles usavam esse Jesus de Nazaré, né, e outros, né, para poder ser como chacota. Então era assim, é como se alguém falasse assim para mim assim, ó: lá vai a Lidiane de Itapevi, sabe? Então era como se fosse menosprezando, sabe? Como eu disse, não aqui nesse caso aqui do cego de Jericó, onde as pessoas falavam: Jesus, o Nazareno está passando, mas a maioria das vezes quando tinham pessoas que não gostavam de Jesus, que perseguiam Jesus, que queriam fazer chacota de Jesus, falavam dessa forma: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, tipo assim, é como se fosse algo menor, sabe? Jesus, ele poderia ter vindo em glória, né? Isso que as pessoas queriam naquela época, que Jesus viesse montado, né, no cavalo e fosse, não, mas ele veio humilde, ele veio simples. E por isso que muitos não deram atenção para Jesus, né? Porque ele era humilde. Então, quando você pensar em Jesus, muitas pessoas falam: ele é o Salvador, mas em Nazaré, Jesus sabe? Então eles usavam isso, é como que eu aqui morando na minha cidade, alguém falava assim: Lidiane de Itapevi, sabe assim? Não dava muito crédito, sabe? Então era mais ou menos dessa forma. Como eu falei nessa passagem aqui, o cego fez a pergunta, né? O que tá passando aí? O que tá acontecendo? Aí alguém foi e falou: olha, Jesus de Nazaré está passando. Eu acredito que nesse episódio aqui não foi algo como uma chacota, mas, né, eu imaginei da pessoa, né? Não, Jesus de Nazaré está passando, né? E aquele homem, como ele não podia ver, ele não sabia onde Jesus estava, ele não tem nem como ele saber onde Jesus estava, porque era muita multidão, né? Era muita as pessoas que estavam ali. Então a única coisa que ele podia fazer era gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina como aquele homem gritou? Eu acredito que ele não falou em voz baixa, ele gritou. Você imagina um monte de gente
querendo milagre, pedindo milagre. Jesus, por favor, me cura. Jesus, meu filho. Jesus, isso, aquilo. Imagina. E aquele homem cego, como ele ia encontrar Jesus? Como ele ia... Então, a única ferramenta e a arma que ele tinha era a voz. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele repetiu isso várias vezes e falou em voz muito alta. E a multidão dizia para ele, cale a boca, fique quieto. Então, para alguém mandar você ficar quieto, provavelmente a pessoa está incomodada com a altura da sua voz. Não era nem porque ele era cego, né? Porque ali tinham pessoas que estavam enfermas também. Então não poderia alguém falar assim, olha, fica quieto, ele não vai te curar. Não, olha, fica quieto, você está falando muito alto, né? Porque todo mundo ali estava querendo um milagre, um tipo de milagre. Então ele estava gritando em alta voz. E a passagem nos fala que as pessoas repreendiam, cala a boca, né? Para ele ficar quieto, para ele não falar, né? Então Jesus... Teve um momento que aqui a passagem fala que ele parou e perguntou, né? Quem é que tá gritando? Quem é que tá me chamando? É como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Um monte de gente ali querendo Jesus e oprimindo Jesus e pegando em Jesus. Aquela mulher ela já estava enferma, ela já não tinha mais condições financeiras e nem físicas mais para poder ter o milagre dela. O que ela fez no meio da multidão? Ela se arrastou, tocou na orla, que é bem na barra do vestido de Jesus. E Jesus perguntou, quem é que me tocou? Aí um dos discípulos falou, Jesus, a multidão te oprime. O Senhor pergunta, quem que te tocou? Ele, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Como que Jesus pode dizer de mim saiu virtude quando tantas pessoas estavam enfermas ali? Poderia sair virtude dele de tantas pessoas que estavam ali, né, enfermas e pegando nele, mas alguém tocou nele diferente. Foi isso que ele disse, alguém me tocou de forma diferente, porque a fé foi diferente, né? Todo mundo querendo milagre, e eu quero milagre, mas a pessoa estava tão necessitada, era tão difícil a situação daquela pessoa que ela foi do jeito que ela estava. Aquela mulher foi se arrastando e esse homem aqui de Jericó foi gritando. Então, muitas vezes a multidão ela vai te fazer querer calar a boca, ou não vai dar oportunidade para você ficar em pé como aquela mulher do fluxo de sangue e tocar em Jesus. Você vai ter que se arrastando. Qual é a ferramenta que você tem hoje para chamar a atenção de Jesus? Aquela mulher foi se arrastando. O publicano foi subir em cima de uma árvore, né? Esse cego foi gritando. Entre outros personagens da passagem bíblica, cada um usou uma ferramenta. Eu não posso ver, eu não posso ir até Jesus porque eu sei que eu não vou chegar, mas qual é a ferramenta que eu tenho? É gritar. Eu vou chamar a atenção dele gritando. Aquela mulher foi se arrastando. Muitas vezes a gente fica achando que nós somos impossibilitados de tocar em Jesus porque nós somos cegos, mudos, surdos, não podemos andar, não podemos mexer, estamos com enfermidade ou com um problema. A gente coloca 1000 motivos e a gente se vitimiza tanto e não menosprezando a nossa dor. Porque muitas vezes a gente está com tanta dor que a gente fica até assim, sabe? Nossa, desanimado. Mas Jesus fala pra gente hoje, olha, a multidão está na sua frente. Sempre vai ter alguém com enfermidade, com problemas, sempre vai existir pessoas assim. Se você for esperar que a multidão te leve, como aquele homem, né, em Betesda, né? Se esperar que a multidão te leve até mim, que as pessoas façam, você vai ficar na fila, porque a multidão, ela pensa nela primeiro. Antes que você tenha o seu problema resolvido, elas querem ter o problema deles resolvidos. E como você pode chegar até mim? É chamando a atenção. Você não pode querer algo novo fazendo a mesma coisa. A multidão vai estar lá, né? Vai estar lá querendo milagre. Não que Jesus não vai curar, não vai fazer com a multidão, não. As pessoas usam, né? Mas ele quer que você toque nele de uma forma diferente. Porque assim como ele cura a multidão, ele pode te curar. Ele pode parar a multidão e falar, opa, alguém me tocou de forma diferente. Dá licença, porque agora eu vou operar um milagre. Então o que ele quer de nós hoje? Que nós toquemos de uma forma diferente. Que nós façamos como esse cego de Jericó, que a multidão muitas vezes vai oprimir. Vai mandar nos calar, vai mandar calar a boca, porque vai achar que nosso tom de voz pedindo socorro para Jesus, que a nossa forma de adorar Jesus, que a nossa forma de fazer, que a nossa forma de buscar ele está errado. Mas não vá com a multidão. Não vá com a multidão. Mesmo que a multidão faça você, por um momento, pensar em desistir, faça como esse cego. Não se cale, porque a única oportunidade que ele tinha era gritar.
era chamar por Jesus. E o inimigo, sabendo que essa é a única ferramenta que você tem, ele vai tentar te parar. Ele vai tentar barrar você, fazendo você calar a boca, mas não cale a sua boca. Não cesse de adorar, não cesse de pedir, não cesse de clamar por Jesus. Porque ele vai ter um milagre para você, assim como ele teve para esse cego de Jericó. E Jesus fala para o cego, olha, a tua fé te salvou. E o cego, quando ele recebeu a cura, ele saiu gritando, saltando e agradecendo a Deus. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua hoje. Que nós vivemos felizes por não ter desistido da promessa, não ter desistido de ter clamado em voz alta, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça misericórdia do Senhor hoje, porque Ele tem salvação para você e para sua casa e solução para os seus problemas. Amém? Então, queridos, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero muito que o Senhor tenha falado do seu coração. Terça-feira que vem eu te encontro por aqui. Um grande beijo.